Olá, bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Isadora Zampini, eu sou estudante de Gestão Ambiental e hoje falaremos um pouco sobre o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono. Então, começar falando um pouco sobre a concentração do oxigênio dissolvido nos rios. E o que estaria mudando essa concentração de oxigênio? Então, a matéria orgânica, quando ela vai parar nos rios, ela é consumida pelas algas. E nesse processo, essas algas estão fazendo a fotossíntese, e isso aumenta o oxigênio disponível na água. Outros fatores também controlam a distribuição de oxigênio na água, como, por exemplo, existe a troca atmosférica, onde o oxigênio, a concentração aumenta de onde existe a maior quantidade de oxigênio para onde tem a menor quantidade de oxigênio. Então, essas trocas ocorrem. Se existe mais oxigênio na atmosfera do que no rio, o oxigênio vai da atmosfera para o rio. E vice-versa. Quando tem mais oxigênio no rio do que na atmosfera, esse oxigênio é liberado para a atmosfera. Mas o principal fator influenciador da concentração de oxigênio nos rios, e nos mares também, seria a fotossíntese. E nesse processo, a geração de oxigênio é feita na fotossíntese por meio do consumo desse gás carbônico e da matéria orgânica, e o oxigênio é consumido no processo da respiração, que libera o gás carbônico. Então, esses organismos aquáticos vão estar consumindo o oxigênio na respiração. Existem outros fatores que também vão estar atuando nessa concentração do oxigênio e do gás carbônico. Como exemplo, a temperatura afeta a solubilidade do oxigênio, que aumenta a disponibilidade com a diminuição de temperatura. Então, quanto mais frio for o rio ou o oceano, maior vai ser essa concentração do oxigênio. E também é afetado pela altitude e pressão atmosférica. A solubilidade do oxigênio vai diminuir com o aumento da altitude. Um exemplo de como a temperatura pode afetar a disponibilidade do oxigênio é o exemplo da truta, que ela está sempre nos lagos frios, ela só existe nos lagos frios porque ela precisa de muito oxigênio, e nesses lagos o oxigênio é mais dissolvido. Também existem variações temporárias no oxigênio disponível. Existem as variações diárias, que ocorrem num ciclo de 24 horas. Também as sazonais, que ocorrem de verão para inverno, ou chuva e seca. E as anuais, que podem acontecer ao longo de uma década, por exemplo. E os fatores que influenciam essas variações são a fotossíntese, a respiração e a temperatura. Então, alguns exemplos. No inverno, o rio fica mais baixo. E o volume de esgoto vai continuar igual nas cidades. Então, com o aumento dessa matéria orgânica nos rios, vai ter menos oxigênio disponível. Porque esse oxigênio é usado no processo de consumir essa matéria orgânica. Já quando a vazão do rio está maior, no verão, por exemplo, esse esgoto é diluído e aumenta a quantidade de O2 disponível. Falando então um pouco agora do carbono, que está extremamente relacionado com o ciclo do oxigênio. O carbono ele pode estar se apresentando em forma de carbono orgânico, inorgânico, e particulado ou dissolvido. Então, falando um pouco sobre o carbono orgânico dissolvido na água. Ele aumenta quando há maior descarga dessa água, quando há maior movimento. E ele diminui quando tem mais poluição. Então, quando existe essa descarga, é diluído a quantidade de esgoto. E, consequentemente, aumenta a quantidade de carbono orgânico dissolvido. Agora, falando um pouco sobre o carbono inorgânico. O CO2 atmosférico, quando ele entra em contato com a água, ele reage, formando o ácido carbônico, H2CO3. E nesse processo de diluição do ácido carbônico com a água, ele libera o H+, e se converte em bicarbonato, HCO3. Nesse processo do aumento do carbono na água, existe a acidificação do oceano, que consome os carbonatos. Então, o carbono inorgânico dissolvido está presente nos oceanos em forma de carbonato, enquanto o carbono inorgânico dissolvido nos rios está presente na forma de CO2 aquoso e bicarbonato. Então, voltando para a relação entre o CO2 e o O2. Nos rios, quando tiver o carbono orgânico, o oxigênio vai ser utilizado. Já quando o carbono é inorgânico dissolvido, de origem geológica, não haverá correlação, porque é a matéria orgânica que consome oxigênio. Então era isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado desse podcast. Sobretudo que tenham aprendido bastante. Muito obrigada e vejo vocês no próximo.